Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morresse para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Fechem seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos para que através desse texto bíblico, o Senhor venha falar nos nossos corações em mais uma noite. Que seja uma noite onde o Seu Espírito Santo venha a se manifestar no nosso meio, venha direcionar a nossa vida, venha responder às nossas questões de como devemos viver no mundo e na sociedade atual. Venha moldar a maneira com que nós nos relacionamos, venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar os nossos excessos, as nossas faltas. Venha, Pai, nos moldar à imagem e semelhança de Cristo. Que o Senhor de fato seja o nosso mestre e nós sejamos teus discípulos que querem sempre se parecer mais contigo. É isso que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Pode sentar minhas irmãs, pode sentar meu irmão. Desde já eu peço perdão pela voz mais nasalada do que o normal. A gente tem enfrentado esses momentos de queda de saúde, mas graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. E nessa noite a gente vai ver um pouco sobre o tema de submissão, sobre se sujeitar. E confesso que é um tema muito complexo de ser falado. É um tema muito complicado da gente abordar na igreja, no púlpito, e da gente conversar sobre isso. Porque sempre quando a gente fala de se submeter, de se sujeitar, deve haver um equilíbrio muito grande sobre até onde eu devo me sujeitar ao ponto de que eu não esteja sofrendo violência psicológica, violência física. Até que ponto eu devo me submeter a não ser algo sobre escravidão, sobre alguém tirar os meus direitos essenciais como uma pessoa. Mas não é apenas por isso que é difícil falar sobre submissão, que é difícil falar sobre se sujeitar. Na verdade, outra dificuldade que temos nesse tema é porque nós vivemos nesse mundo onde odiamos a palavra submissão. Porque para o mundo moderno, para nós, seres humanos, que foram afetados pelo pecado, se submeter é sinal de fraqueza. Se submeter, se sujeitar a alguém, significa perder, significa ser dominado. Mas Deus, nessa noite, através de Pedro, vem nos mostrar que o Evangelho mostra que submissão é a expressão mais profunda de confiança e maturidade espiritual. E Pedro escreve essa carta para esses cristãos que estão vivendo nesse momento o oposto da liberdade. O povo da igreja que está recebendo essa carta de Pedro era perseguido, acusado, tratado como criminosos por causa da fé. Eles não tinham direito, eles não tinham influência política, eles não tinham proteção social. Mas apesar de tudo isso, Pedro fala: sujeitem-se a toda a autoridade humana por causa do Senhor. E eu confesso que esse texto ele é chocante. Esse texto é avassalador, porque vai de encontro contra as nossas ideias normais. Mas é justamente sobre isso que é o Evangelho. Essa loucura que nos choca. O Evangelho é essa loucura que nos escandaliza. É essa loucura que nos faz termos que nascer de novo para sermos capazes de vivê-lo. Por isso Pedro está ensinando que o Evangelho não se trata de uma revolta, de uma revolução armada, de uma revolução contra pessoas, mas que o Evangelho, na verdade, é uma revolução do coração. Mostra que a ideia de Deus é transformar corações antes de transformar governos. Por isso, submissão, quando o Evangelho vai tratar,
não é simplesmente servir a homens, mas é antes de tudo um sinal de que nós nos rendemos totalmente a Deus. Por isso eu peço a sua paciência nessa noite, para a gente caminhar junto, para abrir esse texto e ver alguns pontos sobre o que Pedro está falando sobre submissão. O que Pedro está falando sobre a quem devemos nos submeter e como isso molda o jeito que a gente se porta e o jeito que a gente se relaciona durante as nossas vidas. Por isso, em primeiro lugar, eu quero aprender com vocês que para Pedro, submissão é confiar na soberania de Deus. Isso é fantástico. Porque Pedro começa o versículo 13 falando do porquê que a gente deve se sujeitar uns aos outros. E ele fala essa frase, essa expressão, por causa do Senhor. E desde já eu acho que isso aqui traria lições por horas para a nossa vida. Mas algumas apenas que eu quero trazer para a gente, é que Pedro está colocando que a base da nossa submissão é por causa de Deus. Por isso, Pedro não está falando que nós nos sujeitamos por causa que nós estamos sendo governados por pessoas boas. Pedro não está falando que nós estamos nos submetendo porque as pessoas estão sendo legais com a gente. Pedro está falando que a gente se submete, se sujeita, antes de tudo, por causa do Senhor. E por isso o oposto é verdadeiro. Mesmo que sejam maus, mesmo que seja complicado, ainda assim, a nossa missão é nos sujeitarmos às nossas autoridades. O que Pedro está falando é que o cristão, é que aquele que se converteu, ele não se submete porque o sistema é justo, ele não se submete porque o governo é saudável, ele se submete porque Deus é soberano sobre todo o sistema. Ele se submete como um ato de fé. Ele se submete dizendo: eu confio na justiça de Deus. Eu confio que independente de quem venha governar ou esteja governando, existe um governante muito maior do que esses homens do mundo, que é o Deus que eu sirvo. Pedro fala o mesmo princípio que Paulo mostra para a gente em Romanos 13, versículo 1, aonde toda a autoridade existe, porque Deus permitiu, e não só permitiu, mas a instituiu. Por isso, mesmo quando os homens corrompem, mesmo quando os homens falham, mesmo quando a sociedade erra, Deus continua no trono. Mesmo com os males do mundo, mesmo com as opressões e as perseguições, Deus continua no controle. Por isso, quando nós somos chamados a nos submetermos, às vezes em nosso coração, talvez você compartilhe desse sentimento comigo, que existe um pressuposto para que a gente se submeta a alguém. Eu falo assim: eu vou me submeter àquela pessoa, mas só se ela for coerente, só se ela estiver certa. Eu vou me sujeitar a ela, eu vou me sujeitar a ele, desde que isso faça bem para mim, desde que isso me agrade, desde que eu concorde. Então a verdade é que às vezes na nossa submissão, na nossa sujeição, sempre tem um desde que. Pedro está nos mostrando que a nossa submissão não depende do desde que, mas depende exclusivamente de um Senhor que é soberano, que não perdeu o controle e que nunca vai perder o controle da história. Por isso nós nos submetemos aos outros, porque a gente sabe que mesmo com as falhas nossas e dos outros, Deus continua no controle da nossa história e da história do mundo. Eu estava conversando com um amigo hoje, falando sobre a vida cristã, como é sublime quando a gente percebe que mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados, Deus não perdeu o controle da nossa vida.
É glorioso pensar que mesmo quando pecamos, erramos, caímos, Deus continua agindo nos nossos corações. E não só isso, mas é um Deus que usa inclusive as nossas falhas para nos amadurecer. Por isso, independente de quem ou de como, submeta-se, porque Deus está no controle de tudo. E por que nós devemos nos submeter? Qual é o sentido? Qual que é o propósito da gente se submeter às pessoas, mesmo que elas não sejam justas? O versículo, o próprio Pedro responde. Ele diz assim: pois assim é a vontade de Deus, que praticando o bem, vocês façam emudecer, vocês vão calar a ignorância dos insensatos. Pedro está falando que a melhor resposta ao mundo é o bom testemunho. Pedro está dizendo que você e eu não precisamos vencer discussões, mas precisamos ser submissos. Nós não somos chamados a convencer as pessoas, nós não somos chamados a argumentar contra os outros, nós somos chamados a nos sujeitarmos, porque é através desse testemunho que Deus vai atuar no coração das pessoas. E isso é muito contraintuitivo. Às vezes eu falo rápido como se fosse normal, como se fosse fácil, como se fosse tranquilo, mas a verdade é que é o oposto. A gente acha que Deus vai trabalhar no coração da pessoa com a gente falando, com a gente discutindo, com a gente convencendo. Não, deixa eu te explicar o evangelho, deixa eu te explicar o que está acontecendo, deixa eu te explicar, deixa eu fazer você entender as coisas. E é através da minha explicação que você vai conseguir. É através do meu argumento, é através do debate, é através da discussão que a coisa vai rolar. E Deus está falando: não, Gustavo, o caminho é outro. O caminho é calar as pessoas, não porque estamos falando mais alto, mas é calar as pessoas porque estamos dando um bom testemunho. Por isso, submissão é confiar tanto em Deus, que a gente não precisa provar nada para ninguém, que a gente não precisa vencer discussão nenhuma. Se submeter é mesmo em tempos onde as vozes são altas, onde a gente vive essa polarização política, onde nós recebemos propostas e ataques, e mesmo nesse caos político, econômico, nós somos chamados a viver de uma forma que até os nossos inimigos, até aqueles que não são crentes, reconheçam de que há algo divino em você, de que há algo diferente na sua vida, de que você não é como qualquer pessoa do mundo que defende um lado político, mas que você é diferente. E até o jeito que você fala, defende, pensa, é diferente. E até quem vai discordar de você e de mim, vai enxergar que existe um Deus em nós que vai causar sede neles. Por isso, em segundo lugar, submissão é revelar Cristo em meio à injustiça. Se o primeiro exemplo de Pedro foi extremamente chocante, o segundo é pior ainda. Segundo exemplo, Pedro vai citar escravos. Pessoas que por diversos motivos da história e da época tiveram a sua liberdade confiscada. Na época você podia ser escravo porque você perdeu alguma guerra, então você se torna escravo. Você podia se tornar escravo por conta de alguma dívida. Como você não pagou, agora você vai trabalhar como escravo até quitar essa dívida. Você podia ser um prisioneiro de guerra. Existiam vários aspectos que tornariam você alguém possível de ser escravizado. Só que o mais chocante é que Pedro, com a caneta na mão, e inspirado pelo Espírito Santo, antes de falar que os escravos deveriam se libertar dos seus senhores, ele fala que os escravos devem ser submissos aos seus patrões. E isso é uma loucura tremenda. Ele está falando que os escravos devem se sujeitar aos senhores. E piora. Porque ele fala: submetam-se aos seus senhores, não somente quando eles forem bons,
e amáveis, mas também quando eles forem perversos. Cara, isso é muita loucura. Deus está nos mostrando que o Evangelho é um Evangelho que mostra submissão até para aqueles que não merecem. Que o Evangelho mostra sujeição até para senhores perversos. Esse versículo é escandaloso aos ouvidos modernos. E a ideia de Pedro não é legitimar a injustiça, mas ele está mostrando que o Evangelho tem poder de florescer, mesmo nos terrenos mais duros. Ele está mostrando que mesmo nos corações mais impiedosos, mesmo nos corações mais injustos, a experiência de encontrar um cristão verdadeiro pode transformar qualquer vida. A experiência de manifestar Jesus Cristo aos outros pode transformar o mais tirano dos senhores. O servo não obedece porque ele teme ao Senhor, porque ele tem medo dele, mas o serviço é por causa que amamos Deus. Isso se aplica ao jeito que nos relacionamos com o nosso patrão, com o nosso professor, com nossas esposas, com os seus maridos, com os nossos relacionamentos. Somos chamados a nos sujeitarmos, mesmo quando você estiver certo e ele estiver errado. Mesmo quando ele for impiedoso com você, mesmo quando ele não merecer. Porque Pedro está falando que o exemplo que você vai dar através da sujeição pode transformar um coração duro. O coração duro não vai ser transformado quando você mostrar que ele está sendo justo. Pedro está falando que o coração duro não vai ser amolecido quando nós tivermos argumentos bons o suficientes para ele perceber que ele é um pecador, mas que o coração dele pode ser amolecido se nós começarmos a dar o exemplo de Cristo. Porque é justamente isso que chama graça. É quando alguém suporta tristeza sofrendo injustamente. E Pedro não está inventando a roda. Na verdade, Pedro está citando aquilo que ele escutou por 3 anos de Cristo, aonde Jesus disse no Sermão do Monte: se a justiça nossa não for maior que a dos fariseus, a gente nunca vai entrar no reino dos céus. Se nós amarmos só os nossos amigos, se a gente se submeter só para quem faz bem para a gente, nós somos iguais aos ímpios. Mas a graça que reflete a cruz é justamente um coração impactado pelo Evangelho, aonde no mundo onde todo mundo quer ter razão, é melhor parecer derrotado com Cristo do que ser vitorioso sem Ele. Submissão é a gente encarnar Cristo em nós, é viver o Evangelho na prática, mesmo quando ninguém está vendo, e mesmo quando machucar você e eu. E talvez você pense: Gustavo, isso é utópico. Gustavo, isso é impossível. Gustavo, ninguém pode viver isso de verdade. Mas existe um exemplo na história de alguns crentes chamados moravianos. E era um movimento que nasceu na Europa, pós-reforma protestante, onde eles buscavam mais e mais o Espírito Santo em oração, e deles surgem os moravianos, os puritanos, os pietistas. E a grande história dos moravianos, dos europeus, que marcou para sempre a minha vida, é que eles abandonavam as suas casas, os seus empregos, e entravam algemados em navios de escravos, para que eles fossem escravizados e através da escravidão deles o Evangelho pudesse chegar a novos países. Cara, isso é muito louco. Alguém se vender como escravo para pregar Jesus. Alguém que tem liberdade, alguém que sabe o que é ser livre, alguém que sabe o que é ser respeitado, alguém que tem todos os direitos humanos, que tem o artigo 5º da Constituição ao favor dele, mas que abre mão de tudo isso, para que mesmo ele sendo escravizado, alguém pudesse conhecer Jesus, para que ele sendo escravizado, ele fosse vendido para um senhor ímpio, e através do exemplo dele, esse senhor ímpio se convertesse. Dá para viver isso. É real isso que Pedro fala. Já existiram pessoas que fizeram. Por isso, em terceiro e último lugar, submissão é seguir os passos de Jesus. Pedro leva tudo ao clímax, ao ponto máximo. E ele fala: porque foi para isso que Deus chamou vocês.
Às vezes a gente acha que Cristo nos chamou para a gente viver um evangelho confortável, para a gente viver um evangelho bom, para a gente viver um evangelho que nos faz bem. Eu não estou falando que o evangelho vai fazer mal, só que isso é limitar o evangelho. Pedro está falando que foi para isso que a gente foi chamado, para sermos um exemplo de Cristo, para sofrer, para ser injustiçado, porque como Jesus diz, bem-aventurados serão vocês, quando sofrerem todo tipo de calúnia contra vocês. Se alegrem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. O evangelho não é um caminho de conforto. O evangelho não é o caminho de bem-estar. O evangelho não é o caminho dos problemas solucionados. Na verdade, o evangelho é quando Deus transforma problemas em oportunidades. O evangelho é a gente olhar a Cristo como molde e a nossa vida como aquele que precisa ser modelado por Ele. E Pedro encerra citando como Jesus reagiu diante da injustiça. E aqui ele cita Isaías quando ele fala: quando ultrajado não revidava, quando padecia não ameaçava, mas se entregava àquele que julga retamente. Essa é a essência do evangelho. Foi a submissão de Cristo que salvou o mundo. Foi porque Cristo fez aquilo que a gente era incapaz de fazer que nos salvou. Foi porque Cristo obedeceu e mesmo sendo tentado não caiu. Foi porque Cristo foi injustamente condenado por aquela corja de fariseus que compraram os votos, que libertaram Barrabás e que pregaram o único que não merecia ser pregado, mas ele não abriu a boca, mas verdadeiramente, como o profeta Isaías disse, ele levou sobre ele as nossas enfermidades, porque pelas suas pisaduras, pelo seu castigo, nós recebemos a paz. Ele venceu não pelo poder do argumento, ele venceu não pelo poder da espada, ele venceu não pelo poder do voto, mas ele venceu pelo poder da submissão, pelo poder da morte de cruz. Por isso nós, como seus discípulos, não somos chamados a entrarmos em manifestações, a sermos revolucionários. Se tem uma revolução para a gente fazer, é a revolução do amor, é a revolução da submissão, é uma revolução não de resistência carnal, mas de ter fé que existe um Deus soberano que molda as nossas vidas. Por isso, cada vez que um cristão se submete por amor, Cristo está sendo revelado no mundo. Cada vez que você sofre injustamente, Cristo está sendo revelado. Isso não é derrota, mas é o evangelho avançando. Como um pai da igreja disse, o sangue dos mártires é o adubo da igreja. O mundo não entende, não consegue captar, não consegue sentir o que é perdão. O mundo não é capaz de perdoar. O mundo não é capaz de se submeter. Por isso, quando a gente faz isso, a gente está mostrando algo que as pessoas não sabem como funciona. Quando você perdoa uma traição, você está mostrando que você recebeu algo que a pessoa não entende como isso é possível. Quando você sofre injustamente, nós estamos mostrando para o mundo que nós temos Cristo e que o Evangelho é capaz de fazer coisas impossíveis. O Evangelho é capaz de perdoar traições. O Evangelho é capaz de perdoar ímpios. O Evangelho é capaz de submeter a tiranos. O Evangelho é capaz de transformar o coração das pessoas. Por isso, irmã e meu irmão, submeter não é ser fraco. É, na verdade, ser forte. Porque Jesus disse que aquele que é servo, que é o maior. O fraco reage. O fraco é impossível, mas o forte confia, se cala e se sujeita. A lógica do evangelho é oposta à do mundo. Por isso, terminando, Pedro ele vem falar que foi exatamente isso que aconteceu com as nossas vidas. Que nós éramos esses ímpios. Nós éramos as ovelhas desgarradas. Nós éramos as pessoas que não mereciam misericórdia, como ele fala a partir do versículo 9 em diante. Mas que ele, por graça e misericórdia, algo que nós nunca vamos entender, nos salvou de nós mesmos, levou os nossos pecados e se tornou o pastor e bispo das nossas almas. Por isso, para terminar, existem alguns exemplos práticos. Em primeiro lugar, na vida civil, respeite as autoridades,
Ore pelos governantes. Mostre que a minha esperança não está em Brasília, mas está no céu. Toda hora, infelizmente, eu estou vendo gente que é crente falando palavrão para a pessoa que trabalha em Brasília. E a questão não é se eles merecem ou não serem xingados. A questão é que isso não é evangelho. Eu vejo crente indo na Avenida Paulista, mas não vejo evangelizando o próprio bairro e a própria família. Eu vejo crente xingando o presidente, mas não ora pelo seu pastor. Eu vejo crente que está mais preocupado em mudar o presidente do que mudar o jeito que se porta no emprego e na igreja. Eu vejo eu e você, que às vezes a gente se torna tão cético, que Deus existe cada vez menos na nossa vida. E inevitavelmente isso vai levar a gente a colocar as nossas esperanças nas autoridades, nos homens. Mas maldito é o homem que confia no homem. Nós confiamos em Deus. No trabalho, sirva com excelência, mesmo quando você não é reconhecido, mesmo que seu salário não aumente, mesmo que o teu patrão não te reconheça, mesmo que ele seja injusto com você, mesmo que ele te difame, sirva com excelência, porque você não está servindo o seu gerente, você está servindo a Deus. No lar, nos relacionamentos, ame, perdoe, se submeta. A única coisa que eu vejo na Bíblia, assim, muito clara, que faz as nossas orações não chegarem a Deus e que impede Deus de escutar as nossas orações, é quando nós estamos brigados com o nosso cônjuge, com os nossos amados. Na igreja, honre os outros, não porque eles são bons e perfeitos, mas porque Deus age onde existem pessoas sujeitas umas às outras. Em último lugar, na dor, quando você sofrer, quando você for injustiçado, quando a vida for injusta, e ela vai ser injusta, Cristo também sofreu injustamente e venceu e deu a vitória para você. Só que a vitória que ele deu para você não é escapar da situação injusta, mas é a vitória da ressurreição, porque o reino de Jesus não é este reino, mas é outro. Por isso, enquanto a gente espera vitórias no mundo, enquanto a gente espera vitórias nesse reino, enquanto a gente espera vitórias na nossa vida atual, Jesus está falando, a vitória que eu garanti a vocês é a vitória do céu e não do mundo presente. Por isso, fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por sua vida e quero que você ore pela minha vida. Quero fazer esse momento de oração junto com você. Porque Deus está nos chamando nessa noite a um novo tipo de revolução. A revolução de um coração submisso. Uma entrega confiante ao Rei que domina a história e controla todas as coisas. Não sujeite-se ao